Eu falei que aqui está o maior inimigo do ser humano. Aqui. Ele, que está aqui dentro, já tirou muitos bispos da obra. Muitos pastores, muitos homens de fé. Muitos membros. Muitas pessoas que eram fogo puro. Ele tirou. Ele venceu. Abre e tira a corrente aí. Cuidado que ele pode sair. Abre isso devagar, que ele é brabo. Abre devagar. Ih, rapaz, fecha. Abro ou não abro? Abro ou não abro? Abre. Fecha. Fecha a câmera aqui, no maior inimigo. Coloca na tela, por favor. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O tempo. Quando eu olho para essa ampulheta, eu fico cheio de temor. Porque o tempo tem derrubado muita gente. Esse espírito que me ameaçou, e já fez isso outras vezes, pode deixa na tela um pouquinho aí, para você olhar para isso. Porque eu olho para isso e eu fico com temor. Esse espírito que me ameaçou, não foi muitas vezes, ele tem paciência. Se ele não conseguir hoje, ele não vai desistir. Por mais que ele já saiba qual é o fim da história, e o fim da história é ele, o diabo, queimando no lago de fogo, ele não desiste, porque uma alma para ele a mais já é motivo de festa. Então, não deu hoje, dá amanhã. Por isso que eu falei para vocês que essas ameaças, com respeito a mim, com respeito a vocês, depende de nós. Depende de nós querermos, com comunhão com Deus, vencer o tempo. Ter a mesma perseverança para se manter na fé, como o mal tem para nos tirar da fé a perseverança. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas o diabo é um derrotado, o diabo é um fracassado. Sim, por um lado sim. Só que ele é perseverante e ele é astuto. E eu não posso desprezar os ardis, os desígnios do diabo. Quando ele falava para mim, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, todas as vezes que ele falou, eu falava, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não ficava zombando, eu não ficava rindo. Porque eu sei que isso é um fato. Ele disse, eu vou arrancar o teu coração. E você está amarrado em nome de Jesus. E não adianta amarrar ali naquele momento e não amarrar depois e depois me esquecer. Porque esse era o medo de Paulo com respeito aos servos. Por isso que aqui no capítulo 11, versículo 3, quando ele estava falando com os seus discípulos, com homens que supostamente eram de Deus, ele disse isso, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo falou para eles assim, o meu medo é que vocês deixem o tempo vencer vocês. Era Paulo dizendo para eles, o meu medo é que com o passar do tempo, o diabo continue usando de astúcia e não conseguindo derrubá-los hoje, consiga derrubar vocês amanhã. Porque como eu disse, não adianta a gente desprezar as ciladas do mal, fazer pouco caso, sabendo que ele conseguiu convencer até os anjos do céu, pessoal. Pensa comigo, o diabo quando foi expulso, ele desceu, ele caiu sozinho, gente. Levou com ele quantos? Terça parte. Você sabe quanto que é a terça parte dos anjos que hoje são demônios? É muito demônio. É muito demônio. Aí você acha que foi assim? Galera, vamos embora. Você acha que foi só assim? Se volta contra Deus. Ele não presta. Você acha que foi assim, gente? Teve um plano. Eu fico imaginando os mais belos argumentos que o diabo, Lúcifer, deve ter usado para convencer os anjos que eles tinham que se voltar contra Deus. E isso acontece hoje. E o diabo usa o tempo que muitos desprezam a favor dele. É o que o diabo faz. Quantas vezes você já ouviu ele falar, eu tenho paciência, porque ele quer usar o tempo. O diabo usa o tempo dele 100% para tirar nossa paz. Hoje você, já no caso domingo nem tanto, né? Muitos não trabalham, mas você naturalmente no dia a dia, você acorda pela manhã, você vai para o trabalho, você faz isso, você faz aquilo, você corre para um lado, corre para o outro, você tem um monte de coisa para fazer, é verdade? Quem aqui tem uma vida muito corrida durante a semana? Levante as mãos, a gente nem se fala. A vida do diabo não é corrida, a vida do diabo é ficar sentado estudando cada um de nós. Então olha a vantagem que ele já tem em cima de nós, olha a vantagem, ele usa 100% do tempo dele para poder tentar perturbar o ser humano em troca da alma. Quem está entendendo? E nessa, o tempo vai passando, a gente consegue ver pessoas que eram da fé,
como eu disse, bispos, pastores, obreiros, membros que começaram muito bem a sua caminhada, começaram certo, começaram com Deus, começaram vigiando, começaram não esquecendo que o diabo estava ali rodando 24 horas, cheio de temor. O tempo foi passando e essas pessoas foram se corrompendo. Eu conheço gente que se corrompeu por dinheiro. Eu conheço gente que se corrompeu por mulher. Eu conheço gente que se corrompeu por orgulho, que foi o caso de Lúcifer. Antes era um anjo, depois queria ser maior do que quem? Do que maior do que Deus. O ser humano tem a tendência de se orgulhar. Eu já conheci pessoas que se corromperam com a fama. Já conhecemos pessoas que se corromperam com os vícios. Estavam indo muito bem, mas o diabo ficou ali, tentando. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Que pessoas que começaram bem, mas não venceram o tempo. No decorrer do tempo caíram. O diabo montou direitinho um plano e eles caíram. E o plano nunca vai ser o mesmo. O plano que o diabo vai usar contra você, com certeza vai ser diferente do plano que ele vai tentar usar contra mim, porque ele sabe que cada um tem a sua inclinação. Você lembra daquele episódio que Naamã foi curado da lepra? Você lembra disso? Ali teve episódio assim. Ali, Eliseu andava com um servo chamado Giazi. Teoricamente, era um homem de Deus. Andava com Eliseu. Presenciava os seus milagres. Presenciou quando aquela sunamita recebeu a profecia de que teria um filho. Era um guerreiro, estava ali. E aí, o que acontece? Quando Naamã foi curado da lepra, ele ficou muito grato. E ele chegou para Eliseu e falou: Eliseu, eu estou muito feliz pelo que você fez por mim. Então, por favor, toma aqui essas roupas caras. Toma aqui essa prata, toma aqui esse ouro. E o que Eliseu disse? Não, eu não vou aceitar isso, porque não foi eu que te curei. Foi quem? Foi Deus. Não, quero nada. Naamã virou as costas e foi embora. O servo Giazi, que até ali estava na fé, que até ali era um homem de Deus, foi atrás de Naamã. Põe o texto na tela aí, por favor. E foi Giazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e dá-lhes, pois, um talento de prata e as 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido, tomai os 2 talentos. Ou seja, ele disse: meu senhor mandou dizer, Eliseu, o profeta. Verdade ou mentira, gente? Mentira. Eliseu não falou nada. O olho dele cresceu por causa do que, gente? Do dinheiro. Se corrompeu ali. E aí, olha o que ele fez. Instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata, os 2 sacos com as 2 mudas de roupa, e pô-los sobre os 2 servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele, a certa altura, tomou-os das suas mãos. Ele levou 2 jovens para enganar, para parecer que eles iam querer aquilo ali. Depois tomou deles, depositou na casa e despediu aqueles homens e foram. Ficou para ele. Já mentiu, porque Eliseu não mandou ele fazer isso, ele mentiu. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor. E disse a Eliseu: de onde vem, Giazi? E ele disse: teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte. Mais uma? Mentira. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso e branco como a neve. Acabou. Olha aí o que o tempo fez com Giazi. Olha aí a estratégia que o diabo usou para com ele. Esses dias eu estava vendo a minissérie que aparecia Giazi e Eliseu. E aí aparecia Giazi na fé, Giazi na frente da batalha. Aparecia Giazi ali como o braço direito de Eliseu. Aí eu fiquei pensando, esse Giazi aí que está na fé hoje é quem vai se arrebentar lá na frente. Foi vencido pelo tempo. Foi vencido pelo tempo. A Bíblia fala também sobre um homem de Deus. Olha o que a Bíblia fala: homem de Deus. Então quem é de Deus não deixou de ser tentado pelo diabo. Esse homem de Deus, em Reis 13, 1 Reis 13, recebeu uma direção: não volte para comer pão, não volte para beber água, não se contamine com nada que é daquele reino. Em outras palavras, Deus dizendo: eu vou te sustentar, eu não quero que você se misture com quem não faz parte do meu povo. Esse homem de Deus, a princípio, recebeu essa palavra e obedeceu por um tempo, até
que o rei, ao título, a posição, falou: vem comigo, come pão e bebe água. Não, eu não posso. Você vê, há quem consiga resistir às tentações por um tempo. Então ele resistiu um tempo, disse não. Depois que o rei falou e ele não foi, olha quem o mal usou. O mal usou um profeta velho. Cuidado, hein, pessoal? Porque às vezes o diabo não conseguindo te tentar com o pecado, vai tentar usar você com a palavra. Vai tentar usar alguém com título de profeta, com título de pastor, com título de alguém dizendo: não, eu sou homem de Deus e o Senhor está me revelando isso ou aquilo. Muito cuidado, porque é o que o diabo tem feito em tempos atuais. Não conseguindo com o pecado, usa alguém para pregar um outro evangelho, um outro Jesus, como Paulo disse aqui em Coríntios, para confundir a sua mente, para confundir a sua cabeça. Quantas pessoas nós já vimos dentro da igreja que ficaram malucas, porque começaram a ouvir um, começaram a ouvir outro, no final se perderam todas, não entendiam mais nada e perderam a fé. Olha o que esse profeta velho disse para o homem de Deus. E ele disse: também sou o quê? Profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar comigo a casa. Aí desmontou o sujeito. Aí desmontou, porque usou o nome de quem, gente? De Deus. Cuidado. Nesse mundo que a gente vive, até com isso você tem que ter cuidado. Está assim, ó, de gente por aí, usando o nome de Deus. O Senhor me revelou, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. Pessoal, Deus nos usa. A partir do momento que eu fico falando, se eu chegar um dia aqui e ficar falando para você assim: ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, pode ter certeza que Ele não falou. Porque o que Deus tem que falar, a gente passa para você. E não precisa ficar falando que Deus falou. Porque se eu ficar falando que Deus falou, porque eu quero te falar, eu quero te convencer de alguma coisa. E eu creio que Deus pode falar com a gente fala com você e Deus fala com você. Cuidado. E aí ele desmontou. Ah, se ele é profeta como ele, foi um anjo que falou para ele, para que coma pão e beba água. Porém, o que aconteceu? Mentiu. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu, aí vem as consequências, né? Que estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E chamou e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse, comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu, abaldou ele um jumento para o profeta que fizera voltar. E este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Você vê, algo estritamente espiritual. Esse leão aí era espiritual, pode ter certeza disso. Porque entre comer um ser humano e um jumento, o que tem mais carne, gente? O que tem mais carne, pessoal? O jumento, era para ter comido o jumento, o leão. Mas ali era a personificação do diabo. Tanto é que ele matou e não comeu. Era só como uma prova. Eu te venci e está aí o teu cadáver como um troféu pelo preço da desobediência. Mais um que foi vencido pelo tempo. Você está vendo? Começou bem, mas terminou mal. Lembra de Sansão? Sansão começou bem ou mal, gente? Muito bem. Era cheio de força. Tantos quantos homens se levantavam contra ele, Sansão acabava com todo mundo, estava cheio da unção de Deus. Dalila, usada pelo diabo, usou o tempo contra Sansão. Porque a Bíblia diz que ela foi enviada. Olha aí o plano. Para um, eu lhe mostrei Giase, a tentação foi a avareza, foi o dinheiro. O segundo foi enganado por um profeta. E Sansão foi enganado por uma mulher. A Bíblia diz, põe aí Juízes, por favor. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, a Dalila. Olha o plano, olha o plano. E disseram: persuadi-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorar-nos dele e o amarrá-lo. Era tudo um plano. Eu imagino que Sansão devia olhar para Dalila, devia ser bonita. O diabo não vai tentar com qualquer um, não é, pessoal? Hã? Devia ser uma gata, né, senhora? Uma gata. Mandou Dalila ir lá e talvez Sansão até inflava o peito. Tem ou não tem gente assim, pessoal? Olha como eu sou um gato. Olha só. Eu achava que eu já estava velho. Olha, tem mulher dando em cima de mim. Tem ou não tem gente assim, pessoal? Mulheres também. Olha, eu ainda estou inteira ainda. Eu ainda estou chamando a atenção dos homens. Ainda estou ouvindo fio. É ou não é? E às vezes a pessoa não sabe que aquilo é um plano. O
usando os filisteus, enviou Dalila lá para arrancar a força. Isso é feito até hoje, pessoal. Se isso hoje até feito por homens, você imagina no campo espiritual. Se você não sabe, até hoje tem soldados russos que contratam mulheres russas para ir para os Estados Unidos, para se infiltrar no meio do exército americano, para casar com eles, para constituir família com eles. Vocês sabiam disso, pessoal? Casa, às vezes tem filho, 1, 2, 3 filhos, os garotinhos crescem, mas ela não é dali, ela é uma espiã do exército russo, para às vezes entrar na família, para não dar nenhuma brecha de que é uma intrusa, ela casa, ela constitui família, para saber todos os segredos, e aí passa as informações. Se isso acontece no campo físico, no meio dos homens, você imagina no campo espiritual. Foi o que aconteceu com Sansão. E aí ela tentou uma vez e Sansão mentiu. Tentou 2 vezes, qual é a tua força? Mentiu. Tentou a 3ª vez e Sansão não queria falar qual era o segredo da força. Como ele usa o tempo, Sansão conseguiu resistir por um tempo, mas não conseguiu ir até o fim. E depois da 4ª vez, olha o que aconteceu. E sucedeu que, importunando-a, vão ter momentos que na mesma tecla, o diabo vai te importunar até você cair, vai bater. E vai bater, e vai insistir, e vai importunar. Tá aí, ó, importunando ela todos os dias com as suas palavras. E que mais? Molestando, ou seja, ela infernizou Sansão até ele cair. E a sua alma se angustiou até a morte. E aí, você já sabe o final da história. Sabe ou não sabe? Ele contou o segredo, ela chamou os filisteus, cortaram as tranças de Sansão, e para quem era sobrenatural, se transformou em um homem comum. E aí, os filisteus vieram, vazaram os olhos, e um homem que era tão forte, virou um bobo na mão dos inimigos. É o que o diabo quer que você que está aqui na presença de Deus, vire amanhã um bobo na mão do diabo. Porque esses que foram vencidos pelo tempo, um dia eram fortes. Quantos bispos, pastores, obreiros pisavam na cabeça do diabo, em reunião de sexta-feira, queimavam o diabo, colocavam o diabo de joelhos. E hoje o diabo está colocando eles de joelhos lá fora. Quem conhece alguém assim, pessoal? Quem conhece? Todo mundo conhece. Os que fazem a obra e os que sentavam aí. Então, não deixe esse inimigo tempo lhe vencer. O tempo não pode lhe fazer mais fraco, ele tem que lhe fazer mais forte. O tempo, a cada dia que passa, você precisa entender, está mais perto de Jesus voltar, está mais perto da nossa morte, porque a gente não está ficando mais novo, nós estamos ficando mais velho. Ou não, gente? Nós estamos ficando mais velho. Cada dia que passa, goste você de ouvir isso ou não, nós estamos nos aproximando mais da morte. Então, pense nisso. Não se esqueça que está mais perto. Aguenta firme, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não se entregou para Jesus, se entregue logo, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você ainda não fez uma aliança de dar a sua vida para Deus, de se arrepender dos seus pecados, faça isso hoje, faça isso já. E se você diz, eu estou firme na fé, eu já me entreguei, cuidado para você não ser vencido com o tempo. Observe se com o passar do tempo na sua vida espiritual, você avançou ou você regrediu. Pense nisso, porque ninguém cai do dia para a noite. Os que caíram começaram a regredir pouco a pouco, e não observaram isso. Não se examinaram, não se enxergaram, que estavam ficando mais fracos, que estavam ficando mais frios. E aí, não chegaram no alvo. Em nome do Senhor Jesus, tomara você entenda isso. E saia daqui cheio de temor e tremor, para vencer o tempo, completar a sua carreira, combater o bom combate, guardar a sua fé e não perder a sua salvação. Amém?